A vida é uma guerra constante, mas ao contrário do que te ensinaram, os inimigos mais perigosos não estão fora, não usam uniformes, não marcham, não têm rosto. Eles vivem dentro de você, no corpo, nas emoções, nos pensamentos. São vozes sutis, quase familiares. Só mais uma vez. Você merece descansar. Ninguém vai saber. Essas são as palavras do inimigo interno. E ele não grita, ele sussurra. A maioria dos homens nunca percebe que está em guerra. Acreditam que liberdade é fazer o que se quer, quando se quer. Não percebem que a verdadeira prisão é o próprio desejo. O corpo pede, a mente obedece. E assim o homem moderno vive, escravo de impulsos que ele chama de prazer. Mas existe um ponto em que tudo muda. Um momento silencioso em que a alma se cansa de se sabotar. É quando o homem desperta e declara guerra, não contra o mundo, mas contra si mesmo. A retenção seminal começa aí, no instante em que você decide parar de ser arrastado pelas suas vontades e começa a direcionar o fogo que carrega dentro. A maioria gasta essa energia tentando fugir do próprio vazio. Buscam prazer para não sentir, distração para não pensar, barulho para não ouvir a própria consciência. Mas o homem que retém entende que o prazer é apenas a superfície. A força real está na contenção. Ele aprende a observar o desejo sem se curvar a ele. Aprende que energia não precisa ser gasta, pode ser transformada. Retenção não é abstinência. Abstinência é fuga. Retenção é domínio. É quando o instinto deixa de ser inimigo e se torna ferramenta. Quando o fogo que antes queimava passa a forjar. O homem comum ejacula por fraqueza. O guerreiro retém por estratégia. E como toda guerra, essa exige disciplina. Porque o inimigo que você enfrenta não é físico, é psicológico. É o ego disfarçado de conforto. É a mente tentando te convencer de que está tudo bem em ser medíocre. E quanto mais você tenta evoluir, mais ele reage. Ele vai usar todos os truques. Vai te distrair, te cansar, te seduzir com recompensas fáceis, porque ele sabe que se você vencer, ele morre. O campo de batalha é sua mente, e uma mente indisciplinada é como um exército sem comandante. Ela se move em todas as direções e conquista lugar nenhum. Mas quando você assume o controle, quando aprende a observar seus impulsos como quem observa um inimigo, o poder muda de mãos. Você deixa de ser refém e passa a ser o estrategista. A guerra interior é solitária. Ninguém vai entender o que você está fazendo. Alguns vão rir, outros vão te chamar de fanático, de estranho, mas eles não sabem o que é olhar para dentro e encarar o próprio caos sem fugir. Eles não sabem o que é acordar todos os dias e escolher não se render. E isso é o que separa o guerreiro do resto. A retenção seminal é mais do que uma prática, é uma declaração de guerra contra a mediocridade. Cada dia em que você contém seu impulso é uma vitória invisível. Cada pensamento vencido é um território conquistado dentro de si. E quanto mais você vence, mais silencioso se torna o campo de batalha. Porque o verdadeiro domínio não é barulhento, é calmo, firme, inabalável. Você vai sentir resistência, física, mental, emocional. Mas essa resistência não é o inimigo. É o peso da fraqueza sendo arrancado. É o corpo testando se a mente está realmente no comando. E nesse processo, algo profundo começa a mudar. A energia que antes te escravizava começa a trabalhar a seu favor. A inquietação se transforma em foco. A ansiedade dá lugar à presença. O desejo deixa de ser distração e se torna combustível. O homem que retém começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente. Ele não é mais movido pela necessidade de provar algo. Ele carrega uma força silenciosa, uma certeza interna que dispensa explicações. Essa é a primeira vitória da guerra interior. Perceber que o inimigo nunca foi o desejo em si, mas o modo como você se curvava a ele. Quando você aprende a conter sem reprimir, a sentir sem se perder,
você se liberta. E essa liberdade tem um preço, porque o mundo vai tentar te puxar de volta. Mas quanto mais tenta, mais você entende. Não existe batalha mais importante do que dominar a si mesmo. A vida é guerra, mas o guerreiro que vence por dentro nunca mais é derrotado por fora. Nenhum guerreiro entra em combate sem conhecer o terreno. E se você quer vencer a guerra interior, precisa primeiro entender o campo onde ela acontece. A mente. A mente é o general e o traidor ao mesmo tempo. Ela planeja suas vitórias e também fabrica suas derrotas. Quando está sob seu comando, é a arma mais poderosa que existe. Mas quando te domina, é uma prisão disfarçada de conforto. O inimigo não é o corpo apenas sente. O verdadeiro inimigo é o pensamento que se disfarça de justificativa. Você merece relaxar. Só hoje. Isso não faz mal. Essas frases são o equivalente mental a uma armadilha colocada no caminho. Você não percebe quando pisa. Só sente o impacto quando já é tarde. A mente é uma fábrica de desculpas. E quanto mais inteligente o homem, mais sofisticadas são suas mentiras. Ele racionaliza a própria fraqueza, dá nomes bonitos à própria fuga, chama vício de prazer, chama indulgência de autocuidado. E é assim que o inimigo opera, não te ataca, te convence. Dominar a mente é o mesmo que aprender a reconhecer a voz do impostor. E essa voz é traiçoeira, porque ela soa como você. Ela sabe seus medos, suas falhas, seus pontos fracos. Ela vai usar tudo o que for preciso para te manter confortável, porque o conforto é o túmulo da evolução. Por isso, o primeiro passo para a retenção seminal não é físico, é mental. Antes de conter o corpo, é preciso conter o pensamento, porque o impulso não nasce no corpo, nasce na mente. O corpo só obedece. A guerra começa quando você aprende a observar seus pensamentos sem segui-los. Você sente o desejo, mas não se identifica com ele. Você vê a tentação, mas não reage. E nesse instante, algo se quebra. O ciclo que te prendia perde força, porque ele dependia da tua identificação. Sem ela, o inimigo enfraquece. É aqui que muitos desistem, não por falta de força, mas por falta de clareza. Eles acham que resistência é sofrimento, mas o que dói não é resistir. O que dói é matar o velho eu que quer continuar vivendo. A retenção é o funeral do homem fraco, e funerais doem, mas sem essa morte não há renascimento. Quando você resiste ao impulso, não está apenas segurando energia, está reprogramando a mente. Cada impulso vencido é um novo comando interno. Eu decido, eu controlo. E aos poucos, o cérebro começa a entender que prazer não é prioridade. Presença é. A mente precisa ser treinada como um músculo. Ela precisa de repetição, de comando, de propósito. Sem direção, ela cria seus próprios caminhos, e quase sempre eles te levam para o mesmo lugar: distração, culpa, arrependimento. O guerreiro que domina a mente não busca eliminar o desejo. Ele o redireciona. Ele entende que o mesmo fogo que destrói pode aquecer, pode forjar, pode iluminar. Ele aprende a usar o impulso como combustível e não como corrente. Mas há um detalhe que poucos percebem. Quanto mais você avança, mais sutil se torna o inimigo. No começo, ele tenta te vencer com tentações óbvias. Depois, quando percebe que você não cede, ele muda de tática, começa a plantar dúvida. Será que isso faz sentido? Será que vale a pena? Será que você não está exagerando? A dúvida é o vírus da mente. E se você a alimenta, ela cresce até tomar conta. Por isso, a clareza é sua melhor arma. Saber por que está lutando. Saber o que quer conquistar. Saber o que está disposto a perder para chegar lá. Sem clareza, você se rende ao primeiro desconforto. Com ela, nada te abala. A guerra mental não é vencida em dias, mas em decisões. E cada decisão é uma lâmina que corta um pedaço da velha mente. A mente do prazer fácil. A mente do tanto faz. A mente que teme o silêncio. Com o tempo,
você começa a perceber algo diferente. O desejo continua lá, mas ele já não te comanda. Você o observa como quem vê o fogo atrás de um vidro. Sente o calor, mas não se queima. É nesse ponto que a energia muda de natureza. O que antes era impulso se torna força vital. O que antes te arrastava para baixo, agora te empurra para cima. A retenção seminal é a alquimia mental do guerreiro moderno. E toda alquimia começa na consciência. Você precisa olhar para o caos interno e dizer: eu sou o mestre aqui. E quando essa voz se torna mais forte do que a do desejo, você venceu a batalha mais difícil de todas. Porque dominar o corpo é fácil. Difícil é dominar a mente que o comanda. Há um momento, após muitas batalhas internas, em que o homem percebe algo diferente acontecendo. A mesma energia que antes o arrastava para o vício, agora começa a se mover de outra forma. É como se o fogo deixasse de queimar e passasse a iluminar. Essa é a transmutação. O ponto em que o instinto deixa de ser prisão e se torna poder. Durante séculos, mestres de várias tradições falaram sobre esse processo com nomes diferentes. Os hindus chamaram de Brahmacharya, os taoístas de alquimia interna, os hermetistas de sublimação. Mas a essência é a mesma. Conter o fluido vital é conter o próprio poder da criação e redirecioná-lo para o espírito, a mente e a vontade. Quando você pratica a retenção seminal, não está apenas guardando energia, está condensando vida, está permitindo que a força que gera um ser humano, a mais poderosa de todas, permaneça dentro de você. E quanto mais tempo ela permanece, mais ela se refina, mais ela sobe. O corpo começa a se transformar, a voz se aprofunda, o olhar ganha peso, a mente se torna afiada, como se cada célula entendesse que está servindo a algo maior. Mas o verdadeiro efeito é invisível. É o silêncio interno que começa a nascer. Você sente menos necessidade de provar, de buscar aprovação, de se distrair. O prazer passa a vir de dentro e não de algo externo. É como se o mundo inteiro diminuísse de volume e só restasse aquilo que realmente importa. Essa energia é inteligente. Ela obedece à direção que você dá. Se você aprende sem propósito, ela se torna agitação. Se a direciona com foco e clareza, ela se torna poder criador. Por isso, a retenção não é apenas sobre não ejacular, é sobre dar um novo destino à força da vida. Escrever, criar, treinar, estudar, construir, são formas de canalizar essa energia. O corpo vira um condutor, não um depósito. O erro de muitos é reter sem propósito. Eles pensam que basta conter, mas energia parada apodrece. Ela precisa circular, precisa ser usada. Sem movimento, o fogo vira fumaça. Transmutar é exatamente isso, dar movimento à energia. Quando você respira profundamente e sente o calor subir pela espinha, quando medita e percebe o corpo vibrar, quando canaliza a atenção em ação, está transformando desejo em presença. A energia deixa de ser animal e se torna divina. Mas esse processo exige vigilância, porque o mesmo fogo que te fortalece pode te consumir se você o deixar escapar em pensamentos, fantasias, distrações. A transmutação começa no olhar, no foco. Não é o toque que desperdiça a energia, é a imaginação descontrolada. Por isso, o guerreiro deve vigiar o próprio mundo interno. A mente purificada se torna o canal da energia, e a energia purificada desperta a consciência. É um ciclo. A cada impulso vencido, a energia sobe mais um degrau, e quanto mais sobe, mais clareza você ganha sobre si mesmo. Há quem diga que essa prática desperta dons espirituais, e de certa forma é verdade, mas o que desperta não é algo novo, é algo que sempre esteve ali, apenas encoberto pelo ruído do prazer fácil. Quando o corpo se silencia, o espírito fala. Você começa a perceber sincronicidades, começa a sentir quando algo está certo ou errado antes mesmo de pensar. Sua intuição se afia.
Sua presença muda os ambientes, não porque você faz esforço, mas porque a energia em você vibra diferente. É o poder da contenção, o mesmo poder que moveu santos, guerreiros, alquimistas, monges, o mesmo poder que, em silêncio, reconstrói o homem por dentro. Mas é importante lembrar, o propósito não é virar pedra, nem fugir do desejo. É transformar o desejo em direção, usar o fogo, não negar o fogo. O impulso é o mestre mais duro que existe, mas também o mais sábio, porque é ele que te obriga a se conhecer. A transmutação é o nascimento de um novo homem, um homem que não busca prazer, mas propósito, que não foge da tentação, mas aprende com ela, que não reprime o instinto, mas o educa. E quando esse homem desperta, ele entende que a guerra interior nunca foi contra o desejo, foi contra o esquecimento. Porque cada vez que você cede, esquece quem é. Mas cada vez que vence, lembra. E nesse lembrar, algo sagrado acontece. A energia sobe, a mente silencia, e o espírito se ergue. O fogo deixa de consumir e começa a iluminar. A verdadeira vitória nunca vem de fora. Ela não é medida em aplausos, conquistas ou seguidores. Ela acontece no silêncio, quando ninguém está vendo. É o momento em que você sente o impulso subir, a mente gritar, o corpo pedir, e ainda assim, escolhe não ceder. Essa escolha, invisível aos olhos do mundo, é o que separa o homem comum do guerreiro interior. O homem comum vive em reação, reage ao prazer, à raiva, ao medo, à aprovação. Ele é guiado pelo ambiente, moldado pelo estímulo, controlado por tudo o que o toca. O guerreiro não. O guerreiro observa. Ele sente a dor, o desejo, o desconforto, mas não se torna nenhum deles. Enquanto o homem comum busca alívio, o guerreiro busca poder. Enquanto o comum quer prazer rápido, o guerreiro quer domínio duradouro. E é isso que a retenção seminal ensina. O poder não está em vencer o mundo, mas em vencer o próprio corpo. O corpo é o primeiro campo de batalha, a mente é o segundo, e o espírito, o último. Quando você vence o corpo, começa a dominar seus hábitos. Quando vence a mente, começa a comandar seus pensamentos. Mas quando vence o espírito, quando entende que o verdadeiro inimigo nunca existiu fora de você, então a guerra termina. A retenção é apenas a porta. O caminho é o autodomínio. E o destino é a liberdade. Um homem que controla a si mesmo não pode ser controlado. Ele pode viver em qualquer sistema, em qualquer era, diante de qualquer tentação, e ainda assim permanecer firme, porque seu poder não depende de nada externo. Está dentro. É dele. A sociedade moderna não quer homens assim. Quer homens cansados, distraídos, dopados de prazer e medo. Quer homens que cliquem, consumam, se comparem e se envergonhem. Quer homens que busquem no mundo aquilo que já possuem dentro de si. Mas o guerreiro interior rompe esse ciclo. Ele não foge do sistema, ele o transcende. Não precisa provar sua força, porque ela é silenciosa. Não precisa ser notado, porque já é visto pelos poucos que ainda reconhecem poder verdadeiro. A retenção não é sobre sexo. É sobre identidade. É sobre lembrar que você não é escravo do seu corpo, que você pode conter, transformar e dirigir o fogo da criação para o que quiser construir. Esse é o segredo que os antigos guardavam. A energia sexual é a semente da vida. E quem controla a semente, controla o jardim inteiro. Mas o jardim precisa de propósito, e propósito nasce da consciência. Então o guerreiro observa. Quando surge o desejo, ele respira. Quando vem a raiva, ele silencia. Quando a dúvida aparece, ele age. E assim, cada impulso se transforma em força. Cada tentação se torna treino. Cada queda, uma lição. O homem que domina a si mesmo não é frio. Ele é intenso. Mas sua intensidade é direcionada, não desperdiçada. Seu olhar é firme, não por arrogância, mas por clareza. Sua presença é sentida, não porque quer atenção,
mas porque sua energia vibra em frequência de poder. A retenção é a arte de lembrar. Lembrar que você carrega dentro de si o mesmo fogo que moveu os deuses, os guerreiros, os profetas. Lembrar que sua energia é divina e que desperdiçá-la é esquecer quem você é. Por isso, cada streak, cada dia de retenção é um voto de lembrança, um lembrete de que você é mais do que carne e impulso. E quanto mais tempo você permanece nesse estado, mais começa a entender que o verdadeiro domínio não é sobre o corpo, é sobre a vontade. Porque quando a vontade é inabalável, o corpo obedece, a mente obedece, o mundo obedece. A guerra interior não acaba, mas ela muda. No início é luta, depois é disciplina, e com o tempo vira paz. Não porque os inimigos sumiram, mas porque você aprendeu a governá-los. E quando chegar esse ponto, você vai olhar para trás e perceber que tudo o que buscava fora, força, poder, propósito, sempre esteve ali, dentro, esperando ser despertado. Essa é a verdadeira vitória, não a vitória sobre os outros, mas sobre o esquecimento de si. Então, declare sua guerra, não contra o mundo, mas contra tudo que te faz esquecer quem é. Domine seus impulsos, transforme seu desejo, canalize sua energia. E lembre-se, o verdadeiro guerreiro não busca ser temido, busca ser inteiro. A energia que você contém é a semente da sua grandeza. Cuide dela, proteja-a, transmute-a, porque é nesse fogo contido que nasce o homem invencível. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários. Quero ver quantos realmente vão até o fim, assim como nesta prática. Obrigado por assistir. Se cuide e mantenha-se firme.